Nova aplicação. Adivinha qual vai ser? O sólido de Einstein. E agora você vai ficar me odiando, né? Pô, como é que eu ensinei para vocês primeiro o outro método? Devia ter ensinado esse aqui logo, né? Mas você só, entre outras coisas, você só consegue reconhecer, né, a importância que tem isso se você já viu o que acontece se você não tiver essa ferramenta, né? O que é mesmo um sólido de Einstein? Vamos relembrar? Tipo de pergunta que eu gosto de botar em teste, né? É um conjunto de N, sei lá, um conjunto de osciladores harmônicos independentes, né, com níveis de energia quantizados. É isso que ele é, né? Quais são as energias que cada oscilador pode ter? Então vamos lá, um oscilador harmônico. Que energias ele pode ter? Lembra, a gente até quantificava com o número inteiro, né? Sei lá, o Q, aquela letrinha Q. Múltiplos de alguma coisa, múltiplos de uma quantidade básica, que eu, naquela ocasião, denotei por um símbolo, pelo epsilon, a letra grega, né? Então, as energias podem ser... Eu estou usando aqui o zero de energia coincidente com a energia do estado fundamental. A gente já sabe que a gente pode fazer isso, né? Então, as energias são 0, epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon... Ih, Dalt, olha só. Um monte, né? Em princípio, cada oscilador pode ter qualquer uma dessas energias. É claro, Caio, que a probabilidade que ele tenha qualquer uma dessas energias diferente do estado fundamental vai depender de quem é a temperatura, né? Se a temperatura for baixa, dificilmente ele conseguirá estar num nível excitado. Se a temperatura for alta, aí tem uma chance melhor. Tá bom. Mas qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é determinar a função de partição. Então vamos lá. A função de partição é a soma sobre todos os estados de E a menos beta ES. Eu vou escrever, isso aqui é uma soma, nesse caso é uma soma infinita. Porque eu tenho infinitos valores de energia possíveis. Vamos escrever quais são as primeiras parcelas dessa soma. A primeira energia é 0. E elevado a 0 dá 1. A próxima é epsilon. Então eu vou ter E a menos beta epsilon. A próxima é 2 epsilon. Então eu vou ter E a menos 2 beta epsilon. Já entenderam? Já viram a lei de formação dessa soma? É uma soma de exponenciais, as quais os argumentos vão, a cada nova exponencial, o argumento está sendo subtraído, né, de beta E. Essa é uma maneira de pensar. Ou então, isto aqui são termos de uma progressão geométrica. Para obter um termo, eu pego o anterior e multiplico pela chamada razão da progressão geométrica, que nesse caso é E elevado a menos beta E. Então, multiplique 1 por E elevado a menos beta E, dá o segundo termo. Multiplique esse por E elevado a menos beta E, dá o terceiro. E assim por diante. Então, é uma progressão geométrica de razão E elevado a menos beta E. É uma progressão geométrica infinita. Tem infinitos termos. E essa razão é um número menor do que 1. Tá certo? Essa é uma série geométrica. O nome dela é uma série geométrica, né? Quanto é que vale a soma de uma série geométrica? 1 sobre 1 menos a razão, que é E a menos beta E. Está construída a função de partição. Não é à toa. Osciladores harmônicos são... Na verdade, osciladores harmônicos são, você vai ver, são bósons, né? Então a gente vai... Na verdade, está mais parecida com a distribuição de Bose. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. 1 menos E a menos beta epsilon a menos 1. Por quê? Porque o próximo passo, qual é? É descobrir qual é a energia média de cada oscilador. Para isso eu tenho que fazer dz de beta. Então a primeira coisa é obter dz de beta. Quanto vale dz de beta?
Aí é um exercício de derivada, né? Isso aqui vai dar menos 1. 1 menos E menos beta epsilon menos 2. Vezes a derivada desse argumento, que vai dar menos. Ah, porque tem um outro sinal de menos que vai descer aqui, né? Vezes epsilon. Vezes E a menos beta epsilon. Tá bom? Me acompanha aqui para eu não errar, tá? Se eu tenho dz de beta, eu tenho a energia média de cada oscilador, que é menos 1 sobre z, o inverso disso aqui, portanto é 1 menos E a menos beta epsilon elevado a mais 1, eu estou invertendo isso, vezes esse menos 1, esse menos 1 já vou ajudar com ele aqui, né? Pronto. Aí tem 1 menos E a menos beta epsilon a menos 2, vezes epsilon E a menos beta epsilon. Portanto, a energia média de cada oscilador vai dar epsilon E a menos beta epsilon sobre 1 menos E a menos beta epsilon. Tem uma outra maneira bonitinha de escrever isso, que aqui tem exponenciais demais, eu posso dividir em cima e embaixo por E elevado a menos beta epsilon, ou multiplicar em cima e embaixo por E elevado a beta epsilon, e aí eu vou ter epsilon que multiplica 1 sobre E a beta epsilon menos 1. Esta é a energia média de um oscilador, portanto a energia média do sistema vai ser N vezes. Então você tem aqui diretamente U como função da temperatura. A temperatura está escondida aqui no beta, né? Agora lembre como é que a gente fez isso no ensemble microcanônico. Eu posso querer obter, por exemplo, posso querer inverter essa expressão e obter T como função de U. Tá? Como é que a gente faz isso? Isola e toma logaritmos, basicamente é isso, né? Mas deixo E elevado a beta epsilon sozinho num dos lados dessa equação, e aí tomo o logaritmo, que eu vou ter beta epsilon. Então isso aqui vai dar E elevado a beta epsilon menos 1 vezes U, e aí eu passo U para o outro lado, divido todo mundo por U, fica E elevado a beta epsilon igual a N epsilon, aqui está com menos U, fica mais U, tá certo isso? Tomamos o logaritmo disso, aqui eu posso escrever isso de uma forma mais bonitinha, né? Para isso aqui eu separo, boto 1 mais N epsilon sobre U, e aí tomo o logaritmo, fica beta epsilon igual ao logaritmo de 1 mais N epsilon sobre U, e, portanto, beta é 1 sobre Kt, passo isso para o outro lado, passo o T para o outro lado, vai ficar T igual a epsilon sobre K vezes o log de Vamos ver como é que fica essa expressão para a energia nos dois limites que a gente estudou. Lembra dos dois limites? Um limite foi limite de altas temperaturas, né? Que a gente exprimiu assim, quando o Q naquela ocasião era muito maior do que N, usando a nomenclatura que eu usei lá no início do curso. Isso significa que T é muito grande, né? Temperatura muito grande. Se a temperatura é muito grande, então isso aqui é equivalente, vamos dizer assim, a T grande. O que é grande? Um físico, quando fala uma coisa é grande, não está dizendo muita coisa, né? Eu tenho que estabelecer um padrão de comparação. Estou comparando T com o quê para chamar ele de grande? Na verdade, isso aqui quer dizer que Kt é muito maior do que a escala de energia do meu problema, que é epsilon. É isso que quer dizer.
uma temperatura alta. Uma temperatura pode ser alta para um sistema, mas não ser alta para outro, porque as escalas de energia associadas aos dois podem ser muito diferentes, né? Então, dizer que a temperatura é alta é o mesmo que dizer que epsilon sobre kT, ou beta epsilon, é um número muito menor do que 1. É isso que quer dizer nosso limite de alta temperatura. Mas se beta epsilon é muito menor do que 1, então o que eu tenho aqui nesse denominador, eu posso aproximar, né, e me livrar dessa exponencial. Isso quer dizer que a energia pode ser aproximada por n epsilon vezes 1 sobre, e eu uso a expansão de Taylor até primeira ordem da exponencial, o que vai dar 1 mais beta epsilon menos 1. Fica n sobre beta. Beta é 1 sobre kT, isso aqui fica n vezes kT. Surpresas? Que outra informação, que outro conhecimento seu você pode relacionar com isso que eu acabei de escrever? Teorema da equipartição da energia. Que nesse contexto, ele só pode ser aplicado nesse limite. Nós vamos ver, acho que não vai dar tempo de fazer hoje, quando nós demonstrarmos o teorema da equipartição, que até agora você, na sua infinita generosidade, ficou acreditando em mim, né? Hoje eu vou demonstrar, quer dizer, agora eu vou demonstrá-lo. Nós vamos ver na demonstração que é importante que a expressão da energia envolva uma variável contínua. Ou seja, o teorema da equipartição da energia, a rigor, não vai ser aplicável a um sistema quântico, a não ser em casos onde a discretização, o caráter discreto do sistema pode ser ignorado, que é o caso quando eu tenho temperatura muito alta. Tá? E o que acontece quando eu tenho temperatura muito baixa? Na linguagem antiga é Q muito menor do que N. Isso significa, já passando por todos esses passos de uma vez só, significa que epsilon sobre kT, ao invés de ser muito menor do que 1, agora é muito maior do que 1. Né? Ou seja, beta epsilon é muito maior do que 1. Como é que fica a energia nesse caso? Vamos ver. Se beta epsilon é muito maior do que 1, essa exponencial daqui é um número muito grande. Perto dessa exponencial, esse 1 aqui não apita nada, né? Eu posso jogar ele fora. Então fica n vezes epsilon sobre a beta epsilon. Eu vou escrever isso de uma outra maneira. Vou escrever isso assim: n epsilon é a menos beta epsilon, ou epsilon sobre kT. Esse é o resultado de um problema que você fez lá na lista número 3, se eu não me engano, onde eu pedi para você estudar o sólido de Einstein no limite de baixas temperaturas. Espero que você tenha apreciado a força dessa ferramenta nova, né? Você veja outra vez, eu consegui encontrar uma solução para a energia do sólido de Einstein, independente de qualquer limite. Lembre que lá no passado a gente teve que estudar separadamente os limites por causa do uso da fórmula de Stirling num caso e no outro. Com a estatística de Boltzmann, ou com o ensemble canônico, eu sou capaz de fazer isso tudo de uma vez só e de uma forma muito mais rápida e elegante, né?